Paz do Senhor, meus amados. Tudo bem, queridos? Eu vou ler um versículo, que esse versículo é uma oração. Essa foi uma oração que Jesus fez. Vamos ler. É Mateus 11, 25, não é? Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, e tu as revelaste aos pequeninos. Tá vendo, meus amados? Ali Jesus orou: graças te dou, ó Pai, não é? Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, e tu as revelaste aos pequeninos. Meus amados, que coisas são essas? São os mistérios de Deus. A palavra de Deus diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, porque elas parecem loucura. Glória a Deus, não é verdade? Uma hipótese, veja bem, é uma pessoa bem simples, bem humilde, faz um trabalho de Deus, aí faz um trabalho bem distante, sem nenhuma condição. Aí o Senhor vai e faz uma promessa: eu vou te dar um carro para tu fazer a minha obra. Aí aquela pessoa que não tem nada na vida diz: Jesus vai me dar um carro. Vai me dar um carro, mas ele tá doido. Esse homem é doido. Esse homem não tem nem o que comer direito. Como é que ele vai ter um carro? Tá vendo, meus amados? As coisas de Deus é loucura para os que não creem. Mas quando Deus faz a promessa, Deus usa quem tem para abençoar quem não tem. Não é verdade? Mas essas coisas só quem entende é quem está dentro do mistério. E aqui ele disse: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos. Quem são sábios e entendidos, meus amados? São as pessoas de muito conhecimento. Não é? Conhecimento, poliglota, cada dia cresce mais, cada dia enrica mais, não é? É crescendo, enricando e se afastando de Deus. Não é verdade? Porque tudo isso é importante dentro da vontade e do temor de Deus. A partir do momento que a pessoa consegue uma riqueza, consegue um conhecimento, consegue um doutorado, não é? E aí ele acha que ele é o tal, que ele é melhor do que os outros, né? Que ele não depende mais de ninguém. Aquilo não veio nem de Deus, né? Porque Deus dá as coisas para a glória dele, não é? Então, veja bem, então a pessoa tem que ter o temor de Deus, saber que tudo que ele tem foi Deus que deu, pertence a Deus. Ele apenas administra, né? É o temor de Deus, não é? Mas a maioria, por que Jesus disse que era mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar? Porque a maioria dos ricos, meus amados, são avarentos, não é? Toda a regra tem exceção. Mas essa exceção é a minoria. A maioria são avarentos, o Deus dele é o dinheiro, não é? Ele valoriza a pessoa pelo seu exterior, né? Jesus é diferente. Jesus é de dentro para fora, né? Quando Deus mandou, glória a Deus, né? Samuel escolheu um rei, não é? Na casa de Jessé, quando chegou lá, apareceu lá um galalau bonito, de presença, de aparência, não é? E o profeta até se enganou. Disse: certamente é esse aí o escolhido. Porque era uma lapa de homem bonito, de apresentável, né? E ele olhou, o Senhor disse: não, Nanina, não. Não é esse meu escolhido, né? E trouxeram o quê? Uma pessoa de ruiva aparência, né? Uma aparência mais inferior, não é? E o Senhor disse: unge, porque é este que eu tenho escolhido, né, meus amados? Então, o Senhor não nos olha pela aparência. Deus olha pelo nosso interior. Não é não, meus amados? Então, ter riqueza não é pecado, ter cultura não é pecado, ser poliglota, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente pode propagar o evangelho. Porque a gente sabe que existem duas classes, né? A classe mais simples e a classe mais alta.
Então, se você tem um pouquinho de conhecimento muito pequeno, você fica difícil de atingir a classe mais alta. Inclusive, na Bíblia está lá que tinha Pedro, que não tinha cultura, tinha João, não é verdade? Veja bem, o Espírito Santo desceu, usou eles poderosamente e fez a obra. Mas o Senhor preparou o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo tinha muito conhecimento. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um mestre do conhecimento, poliglota, falava várias línguas, porque Deus já tinha um plano especial para Paulo, usar para governadores, usar para prefeito, usar para magistrado, usar para o sinédrio, que era um tribunal composto de 71 homens, cada um mais sábio do que o outro. Então, uma pessoa com pouca cultura não vai poder debater com aquele povo. Mas uma pessoa que Deus prepara no conhecimento, poliglota, várias línguas, judeu, conhecia, não é, toda a prática do outro lado, não é? Então, pode vir que ele sabe debater com todos. Não, meus amados. Então, Deus não condena isso aí. Deus condena a falta de temor a Deus. Não é achar que ele resolve tudo, não é? Inclusive, quando está doente, na cama, vai para um hospital, quem vai servir ele, às vezes, é uma pessoa que quase não tem nem cultura. Aí ela vai cuidar na enfermagem. Quer dizer, aquilo não adiantou de nada, meus amados, não é? E ninguém está isento de ficar doente, né? Eu quero dizer que quando chega naquela hora H, a pessoa vai depender daquela pessoa menos inferior. Não é não? Glória ao nome de Jesus. Então o Senhor disse, graças te dou, porque tu ocultaste as coisas dos sábios. Então veja bem, os sábios, os intelectuais, os juízes, os advogados, os médicos, não é? Se ele não tiver o temor de Deus, ele está incluído nesta mensagem. Agora, se ele tem o temor de Deus, faz a vontade de Deus, não é? Então, eles são sábios e são entendidos. E pode enriquecer cada dia mais, não é? Que Deus se agrada, não é? Mas a maioria, vamos botar uma porcentagem, 90% descarta. Não é? Descarta e acha que o que ele sabe, aquela cultura, aqueles grauzinhos, os magistrados, aquilo ali não resolve não, meus amados. E outra coisa, Deus não se agrada, porque Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, o juiz, o letrado, o que tiver 500 faixas e o faxineiro, para Deus é a mesma coisa. É porque Deus é o dono do ouro, da prata, do brilhante, da esmeralda, safira e pedra preciosa. Deus pode aquele pequenininho levantar, erguer, mandar bem, está tudo na mão do Senhor. Não é não, meus amados? Então, que nós possamos, não é? Possuirmos o que Deus der, a bênção de Deus, né? Que todos nós precisamos, mas que não saia do nosso coração o temor e a obediência ao Senhor, tá certo? Porque ele esconde os mistérios, né? O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Por que não entende? Porque ele ainda não foi transformado. Mas o espiritual entende tudo. Glória ao nome de Jesus, né? Que possamos dar abertura cada dia mais para a gente penetrar nos mistérios do Senhor. Tá certo, amados? Fica com Deus.